Olá! Estamos iniciando mais uma unidade da nossa disciplina Seminário Formativo. Nesta unidade 6, discutiremos o trabalho coletivo, a reunião pedagógica semanal como espaço de gestão e do projeto pedagógico. Alguns pontos são necessários discutirmos ao tratarmos da importância das atribuições tanto do gestor quanto do coordenador pedagógico no direcionamento das reuniões pedagógicas com toda a equipe escolar. O primeiro deles trata-se da fragmentação do trabalho dentro desse espaço. O segundo ponto trata da divisão social do trabalho. E, por fim, teremos a relação entre aquele que pensa e aquele que executa. Existem diversas formas de participação das reuniões pedagógicas. Dentre elas, participar na definição da pauta. Então, todos os sujeitos que compõem a equipe escolar, sejam eles diretores, professores, alunos, pais, eles devem estar atentos e devem se sentir parte da escola, contribuindo assim para discutir pontos que sejam trabalhados, digamos assim, de forma coletiva. Preparar-se para o encontro através de tarefas previstas. Então, cabe ao diretor e ao coordenador pedagógico preparar-se para esse momento, de modo a evitar discussões improvisadas e que não têm relação com o cotidiano, com as atividades a ser desenvolvidas pela escola. O terceiro ponto é acompanhar atentamente as reflexões, de modo que essas discussões não fujam do foco principal da escola. Outro ponto, assumir as dúvidas. Então, esse se coloca como um ponto extremamente fundamental, de modo que todos compreendam qual é o papel, qual é a função social da escola e qual é a sua função dentro da pauta pedagógica. Por fim, expressar-se. O grupo pode ser prejudicado por alguém que fala demais. Então, ter o controle das falas é importantíssimo para esse momento. Então, para que a reunião pedagógica ela seja proveitosa para todos os sujeitos, é importante que tanto o coordenador quanto o diretor, eles façam a abertura dos participantes de modo que todos possam se posicionar em relação às suas práticas. Outro ponto, também considerado importantíssimo, trata da questão do respeito pelo colega, das atividades a ser desenvolvidas pelo colega. E não utilizar esse espaço como um momento de consolo, como um momento de lavar toda a roupa suja, como um momento de se expressar inadequadamente, aproveitando-se das situações dos outros colegas. Então, cabe ressaltar aqui que cada membro do grupo, ele deve procurar fazer suas colocações e registrá-las, de modo que caiba tanto a supervisão quanto a coordenação das reuniões pedagógicas a disciplina, ou seja, embora caiba a supervisão, a coordenação das reuniões pedagógicas, as disciplinas dos encontros, elas não podem faltar. Daí a importância do controle do tempo pedagógico nessas discussões que devem exatamente manter-se dentro do foco. Após a reunião, é preciso fazer uma retomada de tudo aquilo que foi registrado, buscando uma síntese pessoal. Disso tudo, o que ficou para mim? Quais são as lições? Que contribuições eu devo utilizar a partir das experiências pautadas em reunião na minha prática pedagógica? Então, para garantir o vigor das reuniões e a qualificação do trabalho coletivo através da sistematização das reflexões e da memoriada caminhada,
como já mencionado, é o registro. O que foi estudado, o que foi refletido, o que foi observado e o que pode ser proveitoso. E quais são as conclusões que nós podemos tirar desses momentos. Vasconcelos afirma que não basta apenas ter o espaço da reunião. É preciso delimitar os objetivos, é preciso estabelecer foco, é preciso estabelecer metas e fazer um bom uso desse momento. Caso contrário, a reunião ela acaba sendo algo enfadonho e torna-se apenas uma rotina burocrática dentro das escolas. E uma das coisas que aniquila as reuniões pedagógicas é exatamente a formalidade, ou seja, o excesso delas. Então, a rotina, a reunião pedagógica, apesar de apresentar uma pauta que já deve estar previamente definida, ela não precisa ter esse caráter extremamente formal. É preciso estudar os rumos, é preciso observar o foco, de modo que toda a equipe consiga alcançar o seu objetivo dentro da escola. Então, muitas são as queixas dentro das reuniões em diversos contextos. Na maioria das vezes, os professores se queixam que as reuniões elas não estão bem preparadas, que elas possuem esse caráter burocrático, configura-se apenas como um espaço para avisos, serve apenas para que a direção ou a coordenação façam as suas devidas cobranças para um eterno estudo, nunca se chega a lugar nenhum ou ainda para a coordenação estabelecer o que deve ser feito, o que deve ser planejado, trazendo aí algumas estratégias de procedimentos. Porém, como tudo é uma via de mão dupla, os coordenadores também, eles apresentam algumas queixas direcionadas à postura dos professores nessas reuniões. O primeiro deles trata da questão das faltas, ou que assumem outros compromissos justamente no horário daquela reunião. Ou também que os participantes eles não se preparam para essas reuniões ou que vão para a reunião como vieram ao mundo. Então, não traz material nenhum para anotação. Então, isso dificulta para a coordenação compreender qual é o papel do professor durante todo aquele ano letivo. Se eu sou um professor que estabeleço os meus objetivos, as minhas metas e que eu sei onde eu quero chegar, então é necessário que eu assuma o compromisso não somente com a questão da gestão da aprendizagem em sala de aula. É necessário que eu busque as alternativas, que eu pense e reflita, que eu traga alguns questionamentos já no momento da minha reunião pedagógica. De modo que direção e coordenação, eles tenham uma bússola para poder conseguir orientar o trabalho desse professor. Outras queixas também, trata-se da postura passiva desse professor, onde eles se omitem nas discussões, cruzam os braços e apenas observam aquilo que a coordenação, que a direção tem para passar para toda a equipe, não trazem nada de novo para contribuir, nem para discordar ou trazer propostas para gerar alguma mudança dentro da escola e também mudanças até mesmo para as suas inquietações docentes. E saem dizendo, hoje eu gostei da reunião, ou então eu não gostei, mas e eu enquanto professor? O que estou fazendo? Como estou trabalhando para melhorar também todo o trabalho da equipe pedagógica, seja da coordenação, seja da direção? Ou que também ainda não assumem esse compromisso
coletivo do que foi decidido nas reuniões, já que nas unidades anteriores a gente vem tratando de algumas questões relacionadas à gestão democrática e, dentre elas, trata-se da criação da criação da cultura de participação dentro das escolas. E nessa perspectiva, cabe aqui para nós uma reflexão do que é, então, ser bem utilizado. Então, ser bem utilizado significa que todas as propostas da escola, que todos os pontos a ser discutidos, eles devem satisfazer as necessidades reais do grupo, utilizando como documento de referência o projeto político-pedagógico da escola. Necessidades reais porque, em função das solicitações da sociedade, estamos envolvidos por todos os lados pela alienação, o que demanda atenção e empenho mútuo para acordarmos. Então, não adianta tratarmos de questões que em nada têm relação com o contexto da nossa escola. Por isso que é enfatizado aqui a questão das necessidades reais. Lembrando que os portadores das necessidades reais do grupo, eles podem ser, em algum momento, o coordenador pedagógico, o professor, o aluno, o diretor ou os pais. Ou seja, todos aqueles sujeitos que compõem a escola. Lembrando que no início, muitas vezes os espaços coletivos, elas ficam marcadas pela catarse, ou seja, é um momento de, como eu falei anteriormente, de lavar a roupa suja, de descarregar as mágoas e também as frustrações, onde só o fato de saber que outros colegas também se encontram na mesma situação, isso já causa um certo conforto na equipe. Porém, cabe aqui ressaltar que não se pode parar por aí, porque essa não é a finalidade das reuniões pedagógicas. Como já dito, o coordenador tem que ter foco, o diretor tem que ter foco, os professores precisam ter foco. Então, é preciso fazer esse avanço no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Algumas instituições, normalmente, elas costumam fazer as reuniões pedagógicas divididas por área. Eu, particularmente, considero que esse não é um momento que favoreça o trabalho da escola, e eu vou justificar para vocês o porquê. É que quando dividimos essas reuniões por área, acaba que não se pratica, acaba que não trabalhamos numa perspectiva interdisciplinar, que é um dos focos que os parâmetros curriculares nacionais, que a própria Base Nacional Comum Curricular, ela traz como foco essa questão da interdisciplinaridade entre os componentes curriculares. Porém, caso a escola não programe uma reunião geral, é necessário investir primeiro nessa, para depois complementar as reuniões por área de conhecimento. Lembrando que, dependendo do foco e do objetivo real a ser trabalhado pela escola. É possível fazer uma reunião por nível ou por série. E isso vai de acordo com a necessidade apresentada pelas escolas. Esse é o tipo de reunião que eu concordo, que eu defendo plenamente. Por quê? Porque aqui você já tem necessidades que são reais, de acordo por nível, de acordo por faixa etária, por série. Então, os problemas, apesar de serem diferentes, mas em alguns momentos eles acabam se aproximando. Porém, outras instituições, elas acabam organizando as suas reuniões de modo que em uma semana ela acaba sendo de responsabilidade da direção,
em outra da supervisão, em outra da orientação ou, por vez, também dos professores. E aí acaba que o resultado acaba sendo lamentável, né? Como já dito, essa reunião, o próprio título da aula sugere a reunião, né, do trabalho pedagógico enquanto espaço coletivo de discussão. E, com isso, acaba fragmentando o trabalho de toda a equipe escolar. Assim, é muito comum a busca de textos para reunião ou também de dinâmicas diferentes e que não há nenhuma relação com a caminhada que o coletivo da escola trabalha ou que poderia estar desenvolvendo, buscando melhorar a qualidade da educação. Então, a coordenação das reuniões pedagógicas, como já dito, ela tem que ser tarefa da supervisão. Naturalmente, ela deve ser integrada aos demais setores da escola e também aos diferentes segmentos. Então é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Realizem a leitura do texto complementar e até a próxima aula.